Uma canção por dia, 365 louvores ao Senhor. A palavra de hoje vai ser bem curtinha. Está em 1 Reis, para quem conhece 1 Reis, capítulo 19, só o verso 11 e 12. E ele disse: sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. Ou seja, aqui é o momento em que Elias está passando por uma crise existencial, que o profeta Elias, apesar de ser muito usado por Deus, ele também era humano. Ele foi lá, destruiu os profetas de Baal, sofreu ameaça por parte de Jezabel, teve um momento que ele desejou a morte e ele se escondeu nessa caverna. E o nosso Deus, que é um Deus todo-poderoso e Pai, paciente, benigno e longânimo, na sua misericórdia, ele não julgou Elias. Ele foi paciente e perguntou: o que fazes aqui, Elias? Então ele pediu que Elias se apresentasse a ele, levantasse, que fosse conversar com ele. Vamos resolver, Elias, o que está acontecendo? E Elias, diante de tudo que ele já tinha vivido com Deus, de várias manifestações sobrenaturais, de fogo cair do céu, de ficar sem chover, aqui apareceram várias manifestações de terremoto, vento forte, né? Rochas que se desfizeram, que se tornaram em pedaços. E o Senhor não estava em nenhuma dessas manifestações. O Senhor se apresentou com uma voz calma e baixa. Tem algumas versões, essa aqui é da King James. Tem algumas versões que falam que o Senhor apareceu num sussurro, algo suave. A gente precisa discernir o momento que o Senhor está falando e a forma como ele vai se manifestar. Nem sempre vai ser da mesma forma. Nem sempre vai ser com grande trombeta. Muitas vezes ele vai falar no seu íntimo. Aquela impressão que você tem dentro da sua alma. Muitas vezes é o Senhor falando com você. Amém? Deus, ele está sempre presente. E que a gente possa saber reconhecer o momento em que ele fala com a gente. E a canção é uma canção simples e bem conhecida. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O Senhor sempre está presente. O Senhor sempre estará à disposição daqueles que o buscam, como diz a palavra. Aqueles que me amam e me buscam, me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, se você deseja falar, ouvir a voz do Senhor, seja num sussurro, seja num vento forte, num terremoto, no fogo que cai, no fogo que desce, busque Ele de todo o seu coração.